Olá pessoal, vamos falar de leitura hoje aqui no canal e leitura em inglês. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um daqueles vídeos práticos que você vai poder aplicar logo depois. Logo depois que você acabar de assistir esse vídeo, você já vai poder aplicar ele. E eu tô guardando pro finalzinho dele uma surpresa que vai te ajudar a praticar a habilidade que eu vou ensinar nesse vídeo e dicas essenciais para você desenvolver essa habilidade. Que habilidade é essa? A habilidade de leitura em inglês. Muitas das pessoas se sentem desmotivadas a ler. Elas começam a ver algumas palavras quando elas começam a ler qualquer coisa em inglês e elas começam a se sentir desmotivadas. A gente vai entender exatamente quais são as melhores estratégias para você poder ler inglês nesse vídeo. Eu vou dar 5 dicas que, na minha opinião, são essenciais para você poder ler qualquer coisa em inglês. Vamos lá? Bom, gente, primeira coisa é que a leitura é uma habilidade que você pode aprender tendo um celular na sua mão. Na frente de um computador, ou com um tablet, com qualquer equipamento que tenha acesso à internet, você consegue ler qualquer coisa que você quiser. A internet está aí inundada de textos em inglês, de material com coisas em inglês para você poder praticar. Então, com relação a isso, não tem desculpa. Por essa razão que no final do vídeo você vai ter uma surpresinha para poder praticar essa habilidade. Mesmo até que você não saiba absolutamente nada de inglês, eu tenho certeza que as dicas que a gente vai conversar aqui vão te ajudar, tá? Agora, a melhor estratégia não é você sair por aí traduzindo tudo quanto é palavra, utilizando o Google Tradutor, que nem um desesperado, e traduzindo palavra por palavra para poder desenvolver a tua leitura. Você vai ver que se você fizer isso, você não vai conseguir desenvolver a tua leitura adequadamente. Então, vamos ver aí quais são essas 5 dicas. E a primeira dica é se concentrar no sentido geral do texto. A gente tem a mania, quando a gente está lendo qualquer coisa em inglês, a querer entender palavra por palavra. E essa não é a melhor estratégia. O ideal é que você foque no sentido geral daquele texto, em toda a compreensão de tudo aquilo que você lê. E não você ficar focando palavra por palavra. Tudo bem, Bruno, como é que eu faço isso especificamente? Como é que eu foco no sentido geral do texto? E aí a gente vai para a nossa dica número 2. Você vai simplesmente ignorar palavras que você não sabe. E isso é muito importante porque para algumas pessoas é difícil ignorar. Sabe por quê? Porque as pessoas elas têm uma tendência emocional. É assim, ai meu Deus, eu não sei essa palavra. Ela começa um diálogo interno do tipo, meu Deus do céu, tá vendo só, eu não sei. Eu nunca vou conseguir ler, olha como eu sou ruim em inglês. Gente, eu não memorizo nada, talvez eu já tenha até aprendido essa palavra, mas eu não consegui memorizar essa palavra. Ou então, nossa, eu nunca vi essa palavra na vida. Ou, nossa, tem muitas palavras em inglês. No momento em que ela se depara com uma palavra que ela não conhece, ela começa um diálogo interno insano, que simplesmente faz com que o emocional dela fique destruído. E isso faz com que a motivação dela continuar a leitura fique cada vez menor. Ou seja, se você não entender uma palavra que você está lendo, você vai ignorar essa palavra. Bruno, eu vou buscar a palavra no dicionário. Não. Bruno, não. Vou no tradutor? Não. Você não vai. Você vai ignorar aquela palavra e você vai continuar lendo. E aí, Bruno, como é que eu vou entender? Você não vai entender aquela palavra necessariamente. Você vai entender um sentido geral. Procure entender o sentido geral das coisas. Vai deixando ela ali, passa por ela. Ignora aquela palavra. Porque o sentido geral, e você vai se acostumando, inclusive, a entender o sentido geral das coisas à medida que você vai também aprendendo a ignorar aquelas palavras que você não sabe. Porque esse, na verdade, é um dos exercícios mais difíceis. É você vencer esse teu diálogo interno. Eu sempre falo isso. Você aprender uma habilidade nova é emocional. É você saber destruir esse diálogo interno. É você entender que ali vão ter várias palavras que você não conhece. Durante a leitura, vão ter várias palavras que você não vai saber. Não tem problema. Você pode vir a entender, sim, o sentido geral do texto, mesmo ignorando algumas palavras. Tá? Então, é muito importante isso. Vamos para a dica 3, que é usar o dicionário ou o tradutor o mínimo possível. Ou seja, você vai ler, às vezes, páginas, tá? E aí você vai ver que você está entendendo algumas coisas. Ah, Bruno, mas eu não entendi tudo, eu não entendi 100%. Não tem problema. Olha, o aprendizado de qualquer coisa, principalmente de uma língua nova, vai passar por uma série de estágios que você vai encontrar alguns termos, algumas palavras, ou muitos termos, ou muitas palavras que você não conhece. Isso vai fazer com que nem sempre o sentido de absolutamente tudo fique 100% claro. Às vezes as coisas vão ficar meio nebulosas.
Mas isso é normal. O processo de aprendizado de qualquer tópico, de qualquer assunto, de qualquer matéria, principalmente de uma habilidade que você está tentando desenvolver, vai passar por uma série de períodos nebulosos e a gente não pode querer não encarar esses períodos ou ter medo dele, ou correr para o tradutor e para o dicionário o tempo inteiro, que é a nossa zona de conforto, e indo para a nossa língua materna para a gente poder entender as palavras. Na verdade, não está entendendo as palavras, a gente está traduzindo elas. Então você vai estudar o máximo sem precisar do dicionário. Tá? Você vai estudar o máximo, vai às vezes páginas, às vezes parágrafo. Olha, foi lá no final, tem alguma coisa que tá te incomodando muito? Alguma palavra que se repetiu demais e que você ainda, nem com o auxílio dos outros termos ou das outras ideias naquele texto, conseguiu entender? Tudo bem. Então você vai lá, pega o dicionário e checa 1, 2, 3 palavras depois desse tempo todo que você se dedicou a algumas páginas daquele livro, daquele texto, daquele artigo e que você não conseguiu entender tudo. É normal que você... Agora, se você foca só... O problema é esse, é porque às vezes você foca naquilo que você não entende. Você só foca naquilo que você não entende. E você deixa de focar naquilo que você entende. Muitas vezes eu percebo isso, os alunos ficam completamente destruídos porque eles leram um texto, um parágrafo que, sei lá, tem 200 palavras e eles não entenderam 3. Gente, pelo amor de Deus. Aí você foca nisso, você se sente mal, isso afasta você do foco principal, que é o do contexto, que é o da ideia geral. Quando eu começo a perguntar para esses alunos se eles entenderam a ideia geral da coisa, eu vejo que eles entenderam, mas eles ficam tão focados naquilo que eles não entenderam, que isso faz com que eles se sintam completamente desmotivados e às vezes até desacreditem na própria habilidade que eles possuem. Então, é simples, gente, é muito simples. Vamos usar o mínimo possível do dicionário ou do tradutor. Para te ajudar ainda mais com isso, a gente vai para a dica 4, que é a seguinte: foca em grupo de palavra. Procura não entender o sentido de uma palavra, mas procura entender o sentido de grupo de 3, 4 palavras. Ou então, focar no sentido da sentença, ou no sentido do parágrafo, ou no sentido da página. Procura grupos de palavras. Procura entender grupos de palavras menores. Eu não entendi essa palavra aqui, mas eu entendi essas 5 palavras juntas. Eu tenho mais ou menos uma noção de que é mais ou menos isso. Se você começar a treinar o teu processo de leitura, você não só vai ler mais rápido, isso é importante, hein? Você não só vai ler mais rápido, como você vai conseguir focar no sentido geral das coisas e você vai cada vez mais exercer a tua habilidade de conectar ideias diferentes. Olha para você ver que interessante. E para isso a gente vai para nossa 5ª e última dica, que é a seguinte: foca no sentido geral do texto. Foca-se, utiliza partes do texto para te ajudar a entender outras partes do texto. Então, procure entender o parágrafo anterior para você saber se o seguinte tem alguma relação com aquele parágrafo anterior. Procure entender a sentença anterior para saber se a sentença seguinte tem algum tipo de relação com aquilo que está acontecendo no teu texto. Ou seja, utiliza partes do teu texto para te ajudar a entender alguma outra parte que você não entendeu bem. Olha, para ajudar vocês nesse exercício aí da habilidade de leitura, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar para vocês aqui embaixo um link para vocês poderem visitar, tá? Um site que tem textos bem simples em inglês, bem simples. Lá, inclusive, você pode mudar um pouco a dificuldade, o nível do texto, porque lá em cima tem Level 1, Level 2 e Level 3. Então, você pode clicar num desses 3 levels, que ele pega o mesmo texto, a mesma história, e ele dá ele aumenta um pouco a complexidade daquela história, com termos um pouco mais interessantes, né, mais complexos. Mas se você for um aluno básico de inglês, você vai no Level 1, você já começa a praticar. E tem mais, nesse site tem vários outros textos. Esse texto que eu tô te passando, ele também tem o áudio lá, é só você clicar, você pode ouvir o áudio dele se você também quiser treinar o teu listening. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho, porque aí você fica sabendo quando é que tem dica de inglês, tá bom? A gente tá aqui toda quarta-feira com um vídeo novo, trazendo para vocês dicas interessantíssimas para você resolver essa tua história com inglês. A gente se vê no próximo vídeo. Foi. See ya! See ya! Fui não. See ya!